Pessoal, vamos lá mais uma vez, aqui é o professor Rafael. Mais uma dica aí para vocês para a resolução dos exercícios para ser realizados no Fluidsim. Bom, vocês devem ter notado que em todos os exercícios eu peço para que vocês numerem os elementos. Numerar os elementos nada mais é do que designar os elementos, ou seja, dar aquela numeração segundo a norma ISO relativo ao papel que esse elemento executa dentro do nosso circuito, como a gente pode ver aqui, ó, nesse resumão, ok? Bom, como fazer isso no Fluidsim? Existem duas maneiras básicas da gente colocar alguma numeração no Fluidsim. Primeira coisa é que a numeração de vias, o default do Fluidsim é que ele já vem enumerando automaticamente, como vocês podem ver aqui. Como que a gente vê isso? Ó? Se eu for lá em exibir, por exemplo, e tirar aqui a descrição da conexão, deixar de mostrar, olha lá, sumiram todos os números. Mas é claro que para facilitar nossa vida a gente deixa aí, tudo bem? Mas com relação aos elementos, que é o que eu peço para vocês numerarem, a gente pode fazer de duas formas. Ou trazer uma caixa de texto aqui, ó, na nossa caixa de ferramentas, para próximo do elemento. Por exemplo, como aqui eu estou enumerando uma das válvulas de sinal que quando acionada provoca avanço daquele meu atuador. Então, admitindo que o meu atuador é 1.0, essa válvula poderia se chamar, por exemplo, 1.2, já que ela realiza um avanço quando acionada, certo? Eu posso copiar, selecionando essa caixa de texto, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ela já aparece uma segunda caixinha de texto, que eu posso pôr aqui próximo da outra válvula, como por exemplo essa provocaria um retorno, uma válvula chamada 1.3. Então eu posso escolher onde eu colocar, e assim eu vou fazendo uma por uma. Caso tenha dificuldade de achar aqui dentro da nossa caixa de ferramentas, também tem como vir aqui, ó, em inserir texto, e aí eu coloco perto do elemento que eu quero enumerar. Então, por exemplo, nosso elemento de comando aqui, 1.1, e assim eu vou fazendo uma a uma. Bom, essa é uma das dicas para facilitar a vida de vocês aí. Outra coisa que eu queria elucidar é o seguinte: toda vez que a gente tem que fazer um comando simultâneo, eu preciso, por exemplo, que as duas válvulas sejam acionadas aqui para que aconteça o avanço do meu cilindro, como está aqui com essa válvula aí, né? Pode ver aqui em cima o que acontece com a válvula aí. Se as duas não estiverem acionadas, não avança. Como que a gente faz isso no Fluidsim? Para simular como se tivessem as duas mãos aqui acionando, eu aperto a tecla Shift no teclado, aciono primeiro, olha lá o que acontece, e fica lá acionado. Daí eu venho com o mouse e aciono a segunda válvula e provoco dessa maneira o avanço do meu cilindro, ok? Então basta apertar a tecla Shift para que nós tenhamos a volta, o travamento de um botão, simulando aí que são duas mãos acionando. Outro detalhe é o seguinte: como que a gente pega aqui uma válvula de sinal acionada por rolete, mesmo desenhando ela aqui embaixo por praticidade nas nossas linhas aqui de comando de sinal, como que a gente faz ela ser reconhecido o posicionamento em relação ao atuador que está lá em cima? A gente sabe que na prática, das nossas práticas em bancada, a gente sabe que na verdade o rolete vai estar posicionado em algum lugar aqui para ser acionado pela própria haste do meu cilindro. Bom, primeira coisa, embora eu tenha numerado aqui usando uma caixa de texto, o programa Fluidsim não reconhece que é por uma simples caixa de texto que essa válvula aqui está já com um nome ou com uma numeração. Para isso eu tenho que vir sobre o meu rolete, tá vendo que ele fica verdinho, clico duas vezes sobre ele e aparece essa caixa chamada etiqueta. Então aqui eu vou dar um nome dela. O nome do rolete é o próprio nome da válvula, que é 1.3. Então eu tenho lá, agora sim o meu programa está reconhecendo este rolete ou esta válvula
toda acionada por rolete, como sendo a válvula 1.3. E aí como é que eu faço ele ser reconhecido aqui no meu cilindro? Clico duas vezes sobre o cilindro e venho aqui em editar etiquetas. Quando eu abro lá editar etiquetas, eu tenho aqui ó, o nome da etiqueta que eu quero chamar. Eu posso colocar várias etiquetas no mesmo cilindro, ou seja, eu posso colocar vários roletes em diversas posições do meu cilindro que ele vai reconhecer. Então eu vou chamar aqui qual válvula que eu quero posicionar, a válvula 1.3. E a posição, de acordo com esse meu cilindro, ele varia de 0 a 100 milímetros, que é o curso do meu pistão. Então eu vou colocar aqui, para ser adequado ao que eu desejo, que ele retorne automaticamente. Coloquei ele na posição máxima, que é a 100. Note que quando eu dou OK, olha lá o que já aparece. Certo? Aparece uma régua de posicionamento aqui em cima, que eu costumo trazer lá para a direita, para ficar bem próximo da realidade. Ou seja, neste caso, como eu coloquei a 100 milímetros, o meu rolete está posicionado lá no final. A gente sabe que na prática isso tudo aqui estaria aqui em cima, mas para o programa, a fim de simulação, eu entendo lá então como o meu rolete estando lá em cima, mesmo estando desenhado aqui embaixo. E aí novamente, para simular, segura a tecla Shift, aciona os dois botões e provoca o avanço. Olha lá o que vai acontecer. Quando atinge o máximo, aciona aqui o retorno. Por que não retorna? Porque os meus aqui ainda eu não tirei o sinal daqui, ó. Ao desacionar aqui, provoca o retorno. Tudo bem? Bom, é isso aí. Nos vemos aí nas próximas aulas.